nesse tempo de quarentena. A nossa aula hoje vai ser de filosofia e o tema vai ser sobre paideia, que é uma palavra grega. A gente já vai descobrir o que ela significa, mas para a gente dar uma contextualizada já, dá para dizer que o tempo que a gente vai pegar é o tempo de um cara chamado Homero. Tá? Homero ele está situado, a gente costuma pegar Cristo, né, Jesus Cristo, para dividir o tempo entre antes e depois de Cristo. Ele está situado antes de Cristo e dentro da filosofia, Homero ele está situado antes de Sócrates. Então a gente tem os pré-socráticos, né, que são os que vieram antes de Sócrates, e depois Platão, Aristóteles e os demais filósofos, como por exemplo o Epicuro e os outros filósofos do estoicismo. Só que o Homero ele vai se diferenciar desses outros caras que a gente falou, porque ele vai estar situado dentro da poesia. Tá? Ele é o cara que a gente atribui os poemas heróicos, que a gente chama de epopeias, que tratam de mitologia, tratam dos heróis gregos, como por exemplo Aquiles, Ulisses. Ele escreveu a Odisseia e a Ilíada, que são obras monumentais, né, na cultura ocidental, e elas acabam influenciando as formas éticas, as formas políticas, as morais, as religiões, de formas assim que a gente nem tem muita noção, mas elas estão presentes. E isso vai mudando conforme o tempo passa, mas algumas coisas, como por exemplo a palavra origem, né, ela é ainda bem importante. Mas isso foi só uma contextualização geral, assim, para a gente se situar historicamente. Agora a gente vai entrar nos pormenores. Então, vamos descobrir o que é essa palavra diferente, né? Paideia. Então, para começar, é uma palavra grega, ela está escrita em itálico aqui, e a gente não costuma traduzir essa palavra para o português ou para algum idioma contemporâneo, porque não existe uma palavra específica no nosso idioma que vá significar o que ela dizia para os gregos, tá? Ela tem muitos significados dentro dessa palavra e se a gente quiser entender ela, a gente vai ter que retornar um pouco para a cultura dos gregos para poder dizer o que ela é. Mas então isso significa que a gente tem que pensar com uma mentalidade de grego, né? Como eu disse para vocês, a cultura ela vai se transformando com o passar do tempo, dependendo do lugar que a gente está. Uma mesma palavra pode ter significados bem diferentes. Então, se a gente procurasse, com as palavras de hoje em dia, significar o que é a paideia para os gregos, a gente ficaria nessas palavras aqui, ó, no segundo parágrafo, tá? Civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Assim por cima falando, a paideia é tudo que está dentro do que a gente entende por cultura. Então, literatura abrange o quê? Abrange os livros, onde tem o conhecimento, onde tem as leis que nós seguimos, onde tem as nossas normas de comportamento, onde está o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim, a tradição, ou seja, aquilo que vai passando de família para família, de pai para filho, através do tempo, a cultura como um todo, né? A educação, que hoje em dia a gente tem a instituição da escola, né? Que tem como responsabilidade, através do Estado, dessa figura, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente dá para o Estado a responsabilidade de educar todas as pessoas da nossa nação. Isso para os gregos estaria dentro da paideia, mas não era assim que acontecia naquela época.
Naquela época ele não tinha uma figura estatal que era responsável por educar todas as pessoas. Eram só algumas pessoas que recebiam educação. Então a gente tinha aqui uma certa exclusão, né, de muitas pessoas e um refinamento muito grande, assim, em termos de cultura, que é uma coisa que a gente chama de espiritualização. A gente vai ver mais para frente o que significa. Mas basicamente de a cada grupo familiar, por exemplo, avó, pai, filho, depois neto, a tradição ela vai passando alguns conhecimentos, vai passando terras, vai passando saberes, vai passando relações sociais que ficam fechadas dentro dessas famílias e vão se concentrando cada vez mais, fazendo assim uma nobreza e todas as outras pessoas sendo consideradas inferiores, né? Então, aqui eu vou voltar um pouco só para demonstrar para vocês. No título da nossa aula de hoje, talvez tenha chamado a atenção de algumas pessoas, mas quando a gente fala de paideia, né? Como eu disse para vocês, a gente está falando de cultura, só que fala sobre a formação do homem grego. Por que não é a formação da pessoa grega, a formação da humanidade? A gente já tem aqui uma exclusão, né? Que a gente tem a palavra homem, que designa uma pessoa do sexo masculino, da, que se vê através da ótica da masculinidade, né? E a gente exclui aqui todos os outros tipos de formas de existência, né? Como, por exemplo, a feminilidade ou a mulher, etc. Os gregos eram uma cultura patriarcal, isso não é novidade para ninguém, e só para mostrar esse adendo, então, né, de como as coisas vão mudando com o tempo. Uma coisa importante também para dizer a respeito da paideia, que é esse agregado todo cultural, é que a gente não pode entender toda a história grega através desse conceito de paideia, através dessa formação do homem. Porque a paideia ela vai surgir no século V a.C., tá? E aqui que a gente vai falar especificamente do Homero, ele está inserido lá em 800, tá? 800 antes de Cristo. Então, a paideia essa palavra paideia vai surgir depois de Homero. Mas tem outro conceito que a gente pode utilizar para entender como um fio condutor essa cultura grega, que é a palavra areté, que a gente pode verter no português mais ou menos pela palavra virtude. A gente já falou a respeito dela em umas aulas anteriores, mas a gente vai dar uma trabalhada melhor nela aqui também. E só para especificar para vocês, então, que essa palavra paideia, embora ela seja muito abrangente, principalmente depois do século V a.C., que a gente vai pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que são esses mais conhecidos, ela não teve sempre presente. E essa aula, inclusive, é bom destacar, eu escolhi esse tema da paideia em Homero especificamente, porque dentro da filosofia a gente costuma tratar muito desses caras que eu falei, né, de Platão, Aristóteles e Sócrates, principalmente na época antiga. E aqui a gente já está dentro da filosofia da forma clássica. Essa parte poética do heroísmo, essa ética mais antiga, que foi a base para a filosofia posterior, a gente não costuma tratar tanto assim. Mas para entender essa filosofia clássica, que é a mais popular, é muito importante que a gente entenda o que veio antes, né? Então, o intuito dessa aula é é completar mais assim o conhecimento de vocês a respeito da origem, se a gente pode dizer assim, da filosofia que se deu dentro da poesia, dentro da mitologia e não simplesmente essa razão que tenta descobrir a verdade por trás de todas as coisas. É um pouco diferente aqui. Então, a gente já sabe que a paideia ela é um agregado de vários significados, várias coisas, mas ela tem uma função muito importante, que é a função da educação.
que a gente entende por educação? Através da educação, a gente faz umas duas ou três coisas bem gerais. A primeira delas é conservar a sociedade do jeito que ela está. Todas as sociedades elas se dão de uma determinada forma, só que através das diferentes gerações, essas coisas vão mudando. Ou não, né? Depende. E isso depende muito da educação que é oferecida para as pessoas, em especial para as crianças, né? Os jovens. E aí a gente tem um embate das diferentes gerações, como por exemplo aquela aquela famosa crise, né? Dos pais querendo impor o mesmo padrão de comportamento, de moral, de forma de pensamento para os seus filhos, ou seja, uma mesma educação que eles receberam. Tem tendência de querer reproduzir isso para deixar igual, porque tem uma dificuldade com o diferente. Mas a educação também tem uma outra função, que é a função transformadora, né? É a função de observar quais são as demandas ou as novas demandas de uma dada sociedade, ou de um grupo, ou de um indivíduo, mas mais geralmente de um grupo. A educação está ligada muito à comunidade, né? À pluralidade de pessoas. E através da educação, então, tu transforma a sociedade para procurar suprir as faltas que ela está tendo. Então, de uma forma bem atual, né? Se tem algum lugar que está faltando, por exemplo, médicos, a gente abre uma faculdade ali que vai oferecer a formação de médicos para suprir essa falta que a sociedade tem de médicos. E assim com qualquer outra profissão, ou não somente na profissão, mas ligado aos valores, né? Se, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma explosão da filosofia chamada existencialista. A filosofia existencialista, ela acredita que nós não somos determinados, nós não nascemos já com algum tipo de essência, que a gente vai ser sempre a mesma coisa, mas que conforme a gente vai existindo, nós mesmos vamos criando a nossa própria existência. Nós temos uma liberdade, então, para que a gente se faça enquanto indivíduo, e essa responsabilidade cabe só a nós e não a outras pessoas. E essa filosofia existencialista, ela teve essa explosão. Se vocês lembrarem das aulas que a gente tratou de existencialismo, porque depois da Segunda Guerra Mundial teve um grande pessimismo, né? Do tipo, nós desenvolvemos tanto a nossa tecnologia, que estava atrelada ao conhecimento, ao bem, à verdade, né? E o que, que a gente faz? A gente tem um século de maior destruição da humanidade e que já teve no planeta, né? Então as pessoas ficam com uma visão pessimista, assim, a respeito do mundo, a respeito da própria humanidade, e a filosofia existencialista ela vem para suprir, para dar uma outra alternativa de pensamento para nós, que não seja assim tão triste, né? Mas se a gente for pegar a educação e, por exemplo, aplicar aos animais, né? Os animais, eles seguem os seus instintos. Eles nascem de uma forma e eles muito provavelmente vão falecer dessa mesma forma, sempre guiados pelos instintos da fome, da reprodução, da sede, da exploração e manutenção de território, etc. Porque eles não têm essa capacidade que a gente tem, que é a educação, né? Que é essa capacidade de nos observarmos, de se afastar um pouco assim do que nós somos, olhar de longe e dizer, eu posso mudar tal ou tal coisa. Isso os animais não têm. É o que nos diferencia, né? Algumas características, então, ela não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade. A estrutura de toda a sociedade assenta nas leis, normas escritas e não escritas, que a unem os seus membros. Toda educação é, assim, resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, quer se trate de uma classe,
de profissão, de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou um Estado. Então, aqui eu queria que vocês atentassem para essa frase aqui do meio. Ó. Toda educação é, assim, o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana. Aqui, por consciência, então, a gente pode pensar o seguinte: a educação ela sempre serve a um propósito. A educação ela não é sempre de uma forma e vai continuar sempre de uma forma. As disciplinas que a gente estuda, a forma como a gente estuda, como os professores fazem com que a gente estude, como o currículo é feito e os professores têm que seguir o currículo, é uma ferramenta para suprir algum tipo de demanda. Então, daqui a gente tira o seguinte: não existe imparcialidade. Não existe. A educação ela serve a propósitos e é bom que a gente, até mesmo com esse direcionamento que a gente está dando aqui para Homero, que é essa coisa tão antiga, né? A gente perceba como existem diferentes tipos de educação e que a gente faça uma comparação com o modo de vida como a gente está tendo agora e como poderia ser, ou aquilo que a gente não gostaria que tivesse, essa consciência crítica, né? E a relação da obediência e da transgressão, que é muito importante também. Há sempre uma troca recíproca entre a educação e os valores de uma sociedade. Dentro da educação, a gente tem o ensinamento de determinados valores, como, por exemplo, solidariedade, justiça, bondade, altruísmo. E a gente pode dizer, então, que a educação ela tem essa função de definir como as pessoas vão ser, né? Mas a gente também tem um movimento oposto a esse, que é quando os valores de uma sociedade ou de algum grupo de pessoas, elas acabam diferindo dessa educação. E aí esses valores periféricos, digamos assim, eles vão transformar a própria educação. Então a gente tem sempre esses dois lados, da educação e dos valores entrando em choque, né? E vai fazer a mudança com o passar do tempo. Quando a gente obedece as normas, quando a gente se comporta, quando é dócil, adestrado, digamos assim, a educação funciona de forma tranquila e a sociedade é reproduzida, digamos assim, né? A educação ela passa o que ela quer. E quando a gente não é dócil, então, quando não segue as normas, a gente não consegue ter esse tipo de educação e aí ela é impedida, digamos assim, né? E aí, tanto uma destruição proposital da educação, quanto algum tipo de decadência interna. Quando, por exemplo, em Roma, né, que começa a ter um declínio econômico, um declínio territorial, um declínio de muitas guerras perdidas consecutivamente, e aí as pessoas vão começando a ficar meio pessimistas, vão começando a desacreditar na política, vão começando a desacreditar uma nas outras, e a gente vai tendo uma queda constante da educação. E só que por outro lado é muito importante dizer que essa fidelidade às normas, esse comportamento, essa docilidade, ela não necessariamente significa saúde social. Não é porque as pessoas obedecem às regras que uma sociedade vai ser saudável. E a gente tem um exemplo muito claro nisso, retornando no nazismo, né? Tu tinha lá as leis, tu tinha as normas escritas e as normas não escritas, e dizia, por exemplo, que se tu tivesse um conhecido, um amigo que era judeu, tu era obrigado a entregar esse judeu para a Gestapo, né? Ou para alguma entidade política lá da Alemanha daquele tempo. E aí, se tu obedece essa lei, essa, essa forma de essa forma política instituída, tu está sendo justo, tu está tendo uma sociedade saudável seguindo essas leis? Eu acho que não.
E a gente tem aqui outro exemplo do Egito, né, que durante milênios permaneceu basicamente o mesmo, lá com as suas grandes pirâmides, com os faraós tendo uma acumulação de riqueza absurda, enquanto tinha uma população imensa de escravos, né, que não tinham nada, sabe? Que eles eram escravos, obviamente. Então essa mudança educacional, ela é muito importante. Mas mais especificamente agora voltando para a educação grega, ela ela se diferencia das outras formas de cultura da época, porque ela tem um direcionamento, desculpa, da existência que é consciente. É um processo de tomar os valores, as atitudes e pensamentos e olhá-los com certa distância, renunciar a certos aspectos de si e substituí-los por outros que se queira. Então, hoje em dia, a palavra cultura é tomada também como totalidade das manifestações e formas de vida que caracterizam um povo. Já não significa a expressão de um ideal, mas uma visão antropológica. Então, a cultura para a gente hoje em dia é a totalidade dessas manifestações e expressões das pessoas, né? Seja da forma como elas se tratam, essa subjetividade da forma como elas tratam outras pessoas, como tu interpreta o mundo, como tu trabalha, as artes e etc. Todo esse englobado a gente chama de cultura. Só que lá nos gregos, eles tinham um diferencial que é o seguinte, é a vontade. Como assim vontade? É o seguinte, enquanto nas outras sociedades tu tem uma educação que é do tipo reprodutora, ou seja, tu já tem uma educação definida e tu vai simplesmente passar em bloco essa educação para as outras pessoas. A Grécia, ela vai ter esse diferencial que é o seguinte, não se dá por satisfeito com o dado, de sempre fazer uma reflexão, de sempre questionar, de sempre pensar o diferente, como poderia ser, de onde que veio, por que é assim e por que não é de outro jeito. Esse é o procedimento básico da filosofia, né? Não é à toa que foi lá que ela surgiu. Embora hoje em dia a gente tenha algumas outras interpretações que digam que ela surgiu na África. Mas isso é um tema para uma outra aula. O grego ele vai fazer o quê? Ele vai pensar o seguinte, ok, essa é a minha existência. Isso é o que eu sou, eu penso dessa determinada forma e eu vivo dessa determinada forma. Então é como se tu pensasse a tua existência de uma forma distanciada. Tu observasse ela, tu analisasse, e então tu pensasse, o que que eu posso mudar na minha existência? Como é que eu posso tornar ela de uma outra forma? Quais a minha existência para outra que eu queira? Então essa vontade, essa essa atitude que ela é consciente, pensada com vista a um outro fim que tu queira, que tu toma, então tu consegue te transformar. Esse é o diferencial da educação, essa transformação de si que é consciente. É como se fosse uma arte da existência. A tua existência não é simplesmente seguir vivendo, trabalhando porque tu tem que trabalhar, te relacionando com as pessoas porque tu tem que te relacionar, ou então aproveitando aquilo que a mídia te oferece porque simplesmente é o que aparece. É toda uma reflexão do tipo, o que que eu posso, como eu posso viver? Como eu posso experienciar a vida de uma forma diferente? Como eu posso pensar de forma diferente? Então a gente tem a definição do homem grego. Ele não brota do individual, mas da ideia. Acima do homem, como ser gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-se o homem como ideia. A ela aspiram os educadores gregos, bem como os poetas, artistas e filósofos. Ora,
O homem considerado na sua ideia significa a imagem do homem genérico na sua validade universal e normativa. Então aqui, esse homem grego ele vai estar voltado não para uma concepção sua de vida, mas mais sensível, assim, mais voltada para a materialidade, mas sim para uma ideia, para um ideal. Então, através da educação, tu pensa essa tua existência, define um ideal e é o caminho para te chegar nesse ideal que vai ser, que vai determinar a tua, como é que eu vou dizer, que vai ser determinante para dizer o que tu é. Tu vai determinar um ideal para ti e tu vai correr atrás desse ideal. E aqui a gente já vê então uma diferenciação também, que os gregos eles estão sempre se afastando dessa coisa de, sabe? E tem essa busca pela natureza ou pela physis, que é a palavra grega, que é tentar achar uma lei que subjaz toda a realidade. Então não entender as coisas separadamente, mas tentar dar uma unidade para tudo, que ela se distancia um pouco dos acontecimentos mais cotidianos e coloca eles todos como sendo dependentes de uma verdade superior, uma verdade que a gente tem que descobrir para partir dela, para partir desse ideal, saber qual que é o comportamento ideal para a gente ter. Então a filosofia, ela se manifesta justamente nesse tipo de nesse tipo de pensamento, né? E ela mostra a força do pensamento grego e também da arte grega pela percepção da ordem permanente que está no fundo de todos os acontecimentos e mudanças da natureza e da vida humana. Todos os povos eles criaram um código de leis, então, né, coisas que tu simplesmente tem que aceitar e seguir com obediência, mas os gregos buscaram uma lei transcendental, uma lei que não está no mundo dado assim, mas uma lei que faz com que tudo entre em uma harmonia. Como exemplo, então, a gente tem o Tales de Mileto, né, que ele é um pré-socrático, ele é um filósofo da natureza, e ele vai dizer o seguinte, só para contextualizar: a água é o absoluto, ou como diziam os antigos, o princípio. Através desse elemento que é a água, o Tales de Mileto ele vai tentar explicar a ordem do mundo. Só que ele faz isso através de um pensamento racional. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai observar que tudo que é vivo é úmido. Aquilo que é quente está sempre também ligado à umidade. Conforme as coisas morrem, elas vão secando. Sempre que há vida, há água por perto. Então, através de todas essas observações, ele pensou o seguinte: a água é a essência da vida. A água é aquele elemento que faz todas as coisas, porque todas as coisas se desfazem, elas nascem, vivem, se transformam e morrem. Só que a água seria então esse elemento que faz todas as coisas e que não se destrói. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas esse foi o começo então desse conhecimento que tenta descobrir a verdade das coisas, né? Foi um antepassado da ciência que a gente tem hoje em dia. Então, através dessa essência que era água para Tales de Mileto, a gente chega à consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível. Então, não essa materialidade que a gente vê do armário ou da tempestade, ou então da televisão ou da mídia, mas alguma coisa que seja mais essencial do que isso, que esteja por trás de todas essas coisas.
Ok. Então a gente já deu essa contextualização geral, né, de todo esse movimento que estava acontecendo na Grécia, que diferencia ela dos outros lugares, através da filosofia, através da ética, através da educação. Mas quem são essas pessoas que fazem essa paideia? Os representantes da paideia, a gente vai ter como os poetas, os músicos, os filósofos, os retóricos e os oradores, quer dizer, os homens do Estado. E por que essas pessoas em específico? Se a gente atentar por que todas elas têm em comum, a gente vai ver que elas detêm a palavra, né? Que é a forma de determinar a verdade, de determinar as leis, de determinar as formas de comportamento. Então a gente já vê que quem detém o discurso também, consequentemente, detém o poder. E aí a gente tem as outras pessoas, que também têm muita relevância na cultura, só que para a paideia elas têm um pouco menos de relevância, que são os escultores, os pintores e os arquitetos, porque eles estão lidando com uma coisa que eles chamavam na época de agalma, que é uma palavra grega que a gente pode traduzir por ornamento. Essas coisas eram como se fossem consideradas decorações de segunda ordem. Então, só esse legislador, essa pessoa que detém a palavra, ela está muito mais próxima da missão educadora, porque ela vai ser uma escultora do homem vivo, né? E não de, de uma espécie de. Estou desconectado. Caiu, será? Gente, vocês estão ouvindo? Caiu a internet? O que foi? Então tá. É que apareceu uma mensagem aqui que estava desconectado, mas. Então vamos seguir. Agora a gente vai tratar especificamente a respeito da areté ou virtude, que é a tradução dessa palavra grega, que é justamente esse fio condutor que a gente pode ter para entender o pensamento histórico da Grécia, que ela remonta aos tempos mais antigos, né? Nós não temos na língua portuguesa um equivalente exato para essa palavra, e essa palavra virtude é que talvez mais se aproxime, né? E é justamente essa palavra, essa areté, essa virtude, que vai definir o ideal de comportamento do homem grego. O testemunho mais remoto da antiga cultura aristocrática helena é então Homero. E ele vai ser, como a gente já disse, o a quem a gente atribui a criação da Ilíada e da Odisseia. E para ele, e para nós ele é uma fonte histórica de tanto os ideais daquela época, como a expressão poética, literária, a história, e a gente pode ver ele de todas essas formas. Ele vai retratar então essa ética antiga que a gente chama de heroísmo ou heroísmo primitivo. Em geral, de acordo com a modalidade de pensamento dos tempos primitivos, a gente designa por areté a força e a destreza dos guerreiros ou lutadores, e acima de tudo, heroísmo, considerado não no sentido de ação moral e separada da força, mas sim intimamente ligado a ela. O que isso significa? A forma padrão de forma considerada elevada de comportamento para esses gregos primitivos não era uma forma benevolente, altruísta de comportamento como a gente tem hoje em dia, muito influenciado pelo platonismo e pelo cristianismo, né? Que é essa coisa de ter o bem comum
como superior ao bem individual. A ética antiga, ela é diferente. Essa ética heróica, ela vai ser mais individual e ela vai estar em busca de se destacar das outras pessoas, de combater, e aqui de uma forma muito rústica, né? Ainda que é através do combate físico, através da disputa dos guerreiros dentro daquelas guerras e até mesmo através da palavra. A gente tem essa palavra aristói, que está vinculada à aristocracia, né? E ela é um grupo muito seleto de pessoas, de guerreiros que são considerados já superiores. Então, a gente tem aqui esses guerreiros nobres que dentro desse mesmo grupo vão lutar entre si o tempo todo para decidir quem é que vai ter a virtude, quem é que vai ter essa areté. O esforço e a vida inteira desses heróis são uma luta incessante pela supremacia entre seus pares, uma corrida para alcançar o prêmio. E a gente tem essa palavra emulação que ela quer dizer justamente isso, essa disputa sempre presente, né, entre esses guerreiros para tentar se destacar um dos outros. E aí lá na Ilíada, a gente tem esses personagens, o Glauco e o Diomedes, né, lá no campo de batalha. E como é que ele vai fazer para se destacar das outras pessoas? O procedimento é o seguinte, através da genealogia. Então ele vai dizer o seguinte: Hipóloco me gerou, a ele devo minha origem. Quando me enviou a Troia, advertiu-me insistentemente de que lutasse sem cessar para alcançar o poder da mais alta virtude humana e sempre fosse, entre todos, o primeiro. Então, para tu te destacar das outras pessoas, tu vai puxar essa tua origem, essa tua genealogia que é cada vez mais nobre e excludente, né, das outras pessoas, e esse combate que não cessa nunca de tu tentar te mostrar melhor e ter vitórias sobre as outras pessoas. Então, a emulação é essa concorrência, disputa, esse sentimento de tu querer tá sempre derrotando os outros adversários e tal. E aqui, o autor, que é de onde eu estou tirando as coisas que eu estou dizendo para vocês, que é de um livro chamado Paideia, A Formação do Homem Grego. O autor, que é o Jagger, ele vai dizer o seguinte: a formação, ela está ligada então a essa origem e espiritualização, e ela vai se dar da seguinte forma: primeiro, entre uma diferença de valor espiritual, ou seja, de valores, de crenças entre as pessoas, e entre uma diferença corporal dos indivíduos. Então, aquele que é mais rápido, aquele que é mais forte, aquele que consegue vencer os combates. Disso a gente vai ter uma diferenciação de casta, que vai dar em uma diferenciação de classes sociais. Então, aqui a gente já tem uma acumulação de riqueza, uma acumulação, como diria Marx, né, dos meios de produção, onde as pessoas colocam os outros em uma hierarquia de poder, e disso vai surgir uma cultura superior. As pessoas que estão nessa relação superior vão deter o conhecimento, vão deter a educação, e ela vai ficar cada vez mais sublimada, cada vez mais presente neles e menos presente nessas outras pessoas. Disso, então, que a gente vai ter o que a gente chama de nobreza e de virtude. Ou seja, essa nobreza e essa virtude, elas são um aspecto de diferenciação e também de exclusão das outras pessoas. Através dela, tu te demonstra superior, né? Então, tem um lado bem sombrio dessa coisa, né? Isso, de certas formas, a gente pode ver até hoje em dia, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a Grécia. A gente tem um desenvolvimento dessa moral em um dado momento que ela não vai mais bastar de ser só entre
entre essa forma combativa de se mostrar mais forte, mais ágil dentro do combate, mas ela vai pedir também uma nobreza de espírito para ser esse dito homem perfeito, né? E aí só nessa união da nobreza física, da nobreza combativa, com a nobreza da palavra, tu vai ter essa arete. Então ela vai sofrendo também mudanças com o passar do tempo. E aí o Fênix, que é o educador de Aquiles, e Aquiles a gente tem como esse herói, o herói mais completo, né? Ele vai dizer o seguinte pro Aquiles: para ambas as coisas, proferir palavras e realizar ações. Aqui a gente já tem mais um desenvolvimento dessa virtude. Ela também está muito ligada à honra, que é a forma como as outras pessoas olham para ti. Então, sabe-se que os homens aspiram à honra para assegurar o seu valor próprio, a sua areté. Deste modo, aspiram a ser honrados pelas pessoas sensatas que os concebem, e por causa do seu próprio real valor. Reconhecem assim como mais alto esse mesmo valor. Então, a partir do momento que tu te vincula a pessoas que são mais poderosas do que tu acaba aumentando o teu valor, tu aumenta a tua honra. Não só através de derrotar os outros adversários, mas através de fazer alianças com outras pessoas, né? E a gente pode traçar um paralelo, então, que depois essa palavra honra, e até hoje em dia, ela vai ser vista como uma forma pejorativa, porque dentro do cristianismo, ali mais para frente, quem busca honra é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que quer ser superior aos outros, é uma pessoa que quer subordinar os outros. E enquanto o pensamento filosófico posterior situa a medida na intimidade de cada um, né, ensina a encarar a honra como reflexo de valor interno no espelho de estima social, ou seja, a honra não é como os outros te veem posteriormente, mas como tu te vê, como tu valora as tuas próprias ações, os teus pensamentos. A honra é uma coisa tua, depois. O homem homérico só adquire consciência do seu valor pelo reconhecimento da sociedade a que pertence. Então, esse valor que agrega a uma pessoa, ela está estritamente dependente da forma como os outros te veem. É bem diferente, né? Como é que é a relação desses guerreiros primitivos com a morte e com os deuses? Bem, essa virtude desses heróis gregos, ela só vai se dar em relação ela só vai se completar com a morte física do herói. Ela reside no homem mortal. Sim, ela existe enquanto está vivo, mas ela se perpetua mesmo depois da morte na sua fama. Então, quando a pessoa falece, aquelas coisas que ela fez, pelo que ela ficou conhecida, vão ficar na sociedade e isso vai ser uma forma, então, de tu perpetuar a tua honra, a tua virtude. Até e depois os deuses, até eles vão reclamar a sua honra e se comprazem no culto que lhes glorifica os feitos, castigando ciosamente qualquer violação dessa honra. Aqui a gente já vê uma grande mudança com a figura platônica, aristotélica, ou mesmo do cristianismo, né? Porque o Deus cristão, ele não busca honra, né? Ele busca bondade, ele busca a igualdade, ele busca justiça. Os deuses homéricos, eles são completamente diferentes. Como é que a gente pode definir esses deuses homéricos? Eles é como se fossem uma sociedade imortal de nobres. Esses deuses homéricos, eles são pessoas com defeitos, com qualidades, com vícios, com egoísmo, com inveja. E não é só um deus, mas vários deuses, né? Cada um representando uma coisa diferente. Ser piedoso, então, ser crente nessa época, é honrar a divindade, honrar os deuses e os homens pela sua virtude
é próprio do homem primitivo. Como é que se dava o amor à pátria naquela época? A gente sabe que com Platão, depois a gente vai ter o bem da polis como mais importante do que o bem de cada pessoa, né? Só que naquela época, não. Naquela época, o amor à pátria era completamente alheio aos antigos nobres. Como assim? A gente pega Aquiles, por exemplo. Quando a honra ela é negada a Aquiles, ele não vai aceitar simplesmente essa ordem superior política, mas ele vai se rebelar e ele vai pensar nisso como uma opressão despótica, realmente, né? Mas isso não é fundamental. A verdadeira gravidade da ofensa está no fato de ter sido recusada a honra da virtude que ele poderia ter ganhado. Então aqui a gente não tem um amor à pátria, mas um amor à honra. É isso que move esses guerreiros antigos. É uma coisa bem individual, né? Movida por ideal da honra, da virtude. E a gente tem outro exemplo que eu já citei essa parte quando eu dei uma aula sobre loucura, que é sobre a tragédia de Ágix, né? E o Ágix também aparece na Ilíada, e quando Aquiles morre, o Ágix sendo o segundo melhor guerreiro, ele pede a armadura de Aquiles para ele. Ele queria herdar essa armadura como ele era o maior guerreiro. Só que essa honra é negada a ele, e aí o que, que ele faz? Ele não simplesmente obedece, porque ele tem que obedecer à instância superior, à pátria dele, mas ele entra num estado total de fúria e de delírio e tenta matar os seus próprios as pessoas que estavam ali próximas, né, os companheiros. E aí, por causa de um feitiço da deusa, ele vai acabar matando o gado que tinha ali perto e as pessoas que cuidavam do gado, os pastores. E quando ele se dá por conta do que ele fez, ele fica extremamente envergonhado com a honra suja e ele acaba se matando. E o desejo pela imortalidade, né? É isto que, já no tempo da nobreza homérica, distingue o heroísmo grego do simples desprezo selvagem pela morte. É a subordinação do físico a uma beleza mais elevada. Ao trocar esta beleza pela vida, o impulso natural do homem, a autoafirmação, encontra no dom de si a mais alta realização. Isso se explica devido ao desejo pela imortalidade. E aqui a diferença desses heróis gregos, desses guerreiros, pelas pessoas das outras culturas, é que esses guerreiros eles não enfrentam os combates simplesmente sem medo qualquer pela morte. Eles temem a morte, sim, só que eles têm algo mais importante do que o simples calor do combate ou da violência gratuita, que é essa busca pelo ideal. Então, por essa honra, por esse destaque, por essa areté ou virtude, eles estão dispostos a arriscar tudo e até a própria vida para assim conseguir a imortalidade. Então, esse desejo para que mesmo que tu perca a tua vida física, tu permanece dentro da cabeça das outras pessoas através das coisas que tu fez, é uma forma de imortalidade para esses gregos. E ela se dá através da honra, né? Que é a forma como as outras pessoas olham para ti. Aqui tem as referências que foram os lugares de onde eu tirei esses livros, então. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha complementado a formação de vocês, né? E a gente voltou aqui nessa filosofia pré-socrática, essa filosofia que não se dá simplesmente através da razão, através da busca dessa verdade que subjaz todas as coisas, mas que está muito ligado ao comportamento
ela é completamente diferente da ética que a gente tem hoje em dia, dessa ética que a gente tem hoje em dia, que é uma ética altruísta, de bem comum e etc., que é essa ética da disputa, que é a ética dos guerreiros, e a ética das batalhas e desses deuses que não são puramente bons, mas que são tão egoístas como as próprias pessoas. Então foi essa diferença, foi essa complementaridade que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Então, se eu puder, eu encerro a aula agora, mesmo tendo uns 10 minutinhos. Qualquer dúvida é só chamar. E é isso aí. Uma boa noite para todos vocês.